do que era. E hoje, nós vamos aprender o que é a combinação, né, minhas irmãs? Conforme eu falei, a nossa vestimenta por fora, mas também uma vestimenta por baixo. Por quê, minhas irmãs? A combinação, para algumas irmãs que talvez estão aqui, não conhecem, nunca ouviram falar, é um segundo vestido por baixo desse vestido ao qual vocês estão vendo. É a combinação anágua. Normalmente a anágua é somente a saia, né? Uma saia por baixo da roupa que nós estamos vestindo. Mas aqui a maioria, né? Não todas, mas a maioria das irmãs tem por costume usar o vestido. Então é sempre a combinação. E por que nós usamos, irmã Dulce, a combinação? Qual é o motivo pelo qual nós usamos? Primeiramente, minhas irmãs, nós não podemos confiar em um tecido pelo qual pode acontecer de rasgar, pelo qual pode acontecer da gente tropeçar, cair, ralar. E o que acontece, minhas irmãs, se você não tiver com o segundo vestido por baixo? Imagina então, porventura, uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão contando que uma criança puxou a saia da irmã dentro do culto. E o que aconteceu? Ela estava de combinação. E se ela não tivesse? O que aconteceu? O escândalo que ia acontecer dentro da igreja. Então, minhas irmãs, a combinação é a nossa melhor amiga. Nós sabemos que talvez tenha algumas irmãs que não têm condição de usar sempre uma, todos os dias, né? Mas é importante, minhas irmãs, que todo momento que você for colocar o pé para fora da sua casa, que você esteja com uma. Pelo menos se você não tem, né, de um tecido mais simples, mais fino, mas que você esteja então com uma segunda vestimenta por baixo, um tecido mais fino, talvez se você tiver, para que você possa estar cuidando, meus irmãos. Principalmente também pelo fato que talvez está com um vestido, um tecido mais fino, para não estar transparente, né? Para estar o quê? Na vigilância. Porque por muitas vezes nós achamos que está tudo ok, né? O vestido está ok, está tudo 100%. Mas às vezes durante o sol, a iluminação do dia pode ser a nossa inimiga. Às vezes você está andando e atrás de você está um sol reluzindo. E se você não tiver de combinação, talvez ali pode estar aparecendo a tua nudez. E ali pode entrar o quê? O pecado da cobiça, meus irmãos. Às vezes um homem pode desejar você e aí o Senhor não vai se agradar. Então, por esse motivo, nós usamos a nossa amiga combinação ou anágua. Amém, meus irmãos? Todos entenderam? Amém. Glória a Deus. Então, agora vamos falar sobre a nossa amiga também, a nossa calcinha. Meus irmãos, hoje vocês vão aprender também sobre isso. Um determinado assunto ao qual é um motivo que nós precisamos ouvir. Porque por muitas vezes nós nos indagamos lá dentro da nossa casa. Às vezes nós temos dificuldade para saber comprar, mas é importante, minhas irmãs, que aqui diante do altar do Senhor, a verdade possa ser proclamada. Para que naquele grande dia você não pode dizer, eu não sabia. Amém? Então, minhas irmãs, da mesma forma que nós usamos o nosso vestido até onde? Até o pulso, pelo menos, né? E o nosso vestido até pelo menos na onde? Aonde, minhas irmãs? Vamos participar. Até onde? Tornozelo, isso mesmo. E por que então que a nossa vestimenta de baixo não tem que ser igual? A nossa calcinha, o nosso sutiã não tem que ser exatamente como é por fora? Porque, minhas irmãs e irmãs, muitas coisas remetem ao nosso passado, as coisas que nós fazíamos quando nós estávamos no mundo, certo? Então, por que nós temos que usar uma calcinha ao qual encobre o nosso corpo? A nossa calcinha é para proteção das nossas partes íntimas. Ela não está ali só por existir. Porque se fosse só por existir, ninguém usaria. Certo, minhas irmãs? Certo ou errado? Certo. Então, se nós usamos, nós temos que usar a nossa calcinha para cobrir, certo? Para cobrir nossas partes íntimas. Então, do que adianta uma irmã, por exemplo, usar um fio dental? O que ela vai estar cobrindo ali? Nada. Certo ou errado? Certo. Então, ela não vai estar cobrindo nada, minhas irmãs. Fora que, se essa calcinha for tão pequena e tão apertada, ela vai estar marcando o seu corpo. Imagina o pecado então que você pode estar cometendo dentro da casa do Senhor ou até mesmo lá fora. Lembrando, minhas irmãs, que quando o pecado da cobiça, muitas vezes as pessoas podem ter um pensamento errado de se o homem cobiçou, é ele que está pecando. Não. Se dentro da tua casa você sabe que você não deve usar e está usando, você está sendo conivente com o pecado também. E Deus vai cobrar você. Então, todas as vezes que nós fomos comprar, né, as nossas roupas íntimas, ou seja, a nossa calcinha, vamos pensar em estar cobrindo as nossas partes íntimas por completo. Quem vai saber é você e no máximo o teu esposo. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o tamanho da tua calcinha. Ninguém precisa saber se ela está apertada ou não. Certo, minhas irmãs? Então vamos ter muita prudência com isso.
muita prudência com isso. Talvez lá fora possa ser isso uma coisa considerada insignificante, mas para o Senhor saiba que não é, de jeito nenhum. Então agora vamos falar sobre também o nosso amigão, nosso amigo sutiã. Glória a Deus. Minhas irmãs, aí que está um porém, né, tão grande. Nós sabemos, minhas irmãs, que a mulher vai passando por determinadas fases e o corpo dela vai mudando, certo ou errado? Certo. Quando nós nos tornamos mocinha, como todo mundo diz, nosso corpo é de repente a gente se torna casado, nosso corpo muda. De repente nós somos mãe de 1, 2, 3 filhos, não sei. Cada uma tem a quantidade que o Senhor determina. Então nosso corpo vai mudando de acordo com que as fases da nossa vida vai mudando também. Então, minhas amadas irmãs, nós entendemos que o quê? Nós precisamos zelar do nosso corpo. E da mesma forma que nós temos que cobrir, né, as nossas partes íntimas com a nossa amiga calcinha, nós temos também que cobrir nossas partes íntimas, também o nosso peito, amém, minhas irmãs? Então tem um porém por aí, que muitas pessoas se indagam. Eu sei que há muitas dúvidas, já chegaram até mesmo para mim essa dúvida. Mas irmã, que tipo de sutiã eu devo usar, né? Como eu devo usar? Que tecido eu devo usar? Então da mesma forma como eu retratei para vocês, temos que cobrir o nosso exterior, aquilo que os homens, as mulheres veem no nosso exterior. Da mesma maneira temos que cobrir o que está embaixo também. Por que nós usamos o sutiã? Para nós não aparentar então aquilo que está aparecendo, né? Alguma das irmãs tem um bico do seio mais elevado. Irmãs, eu estou falando no português correto para que vocês venham compreender o que eu estou falando, amém? Para que não haja dúvida para vocês. Então essas irmãs porventura às vezes querem usar um sutiã de bojo, certo? Todas conhecem sutiã de bojo? Amém? Então é um sutiã o qual a primeira coisa do sutiã de bojo, que eu creio que não desagrada ao Senhor, ele tem aros de sustentação. Certo ou errado, minhas irmãs? Ele tem aros de sustentação. E o que é para sustentar? Para deixar em pé. E por que nós temos que deixar em pé às vezes aquilo que não está? Minhas irmãs, é dura a realidade, mas é a verdade. Por que nós temos então, minhas amadas irmãs, que sustentar algo, deixar aparente, deixar então sustentado, que é justamente o que um sutiã de aro, ou seja, um sutiã de bojo, faz com que teu peito fique para cima, apertado e cada vez mais para frente. Imagine então você com um vestido decente, né? Tá na doutrina, tá cobrindo até teu punho, até teu tornozelo, mas tá com o sutiã com o peito lá na frente. O primeiro que chega em vez de ser você é teu peito. Errado, meus irmãos, errado. O Espírito Santo não se agrada. Então, primeira coisa, sutiã de aro, esquece. Não tenha sutiã de aro, não indique para ninguém um sutiã de aro, amém? Se você tem, como eu falei, o bico do peito, às vezes avantajado, às vezes você amamenta, né? E por esse fato está muito explícito aquilo. Existem sutiãs, minhas amadas irmãs, que eles são revestidos. Eles têm como que um tecido mais grosso, almofadado. Ele não é de bojo, ele vai estar protegendo você, o teu peito daquilo que pode estar demonstrando ali. Porém, não vai estar aparente aquilo que você está passando, né? Às vezes está amamentando, está passando por esse momento, a gente sabe que o corpo muda, como eu falei, o corpo muda. Então nós temos que entender, não podemos ser ignorantes ao ponto de querer julgar a irmã por isso, né? Mas tenha cuidado, tenha prudência, amém, minhas irmãs? Então, irmã Dulce, mas então que sutiã que eu vou comprar, irmã Dulce? Existem tecidos grossos, minhas irmãs, como um algodão bem grosso. Eu não entendo de tecido, mas ele vai revestir o teu peito, vai estar dando sustentação, não vai estar aparentando aquilo que você tem, o tamanho que você tem, a largura, independente, seja o que for, minhas irmãs, mas vai estar protegendo. Então, lembre-se que o teu peito, ele não precisa estar aparente, da mesma forma que a tua calcinha não precisa estar aparente. Ninguém precisa saber o tamanho, a medida, a largura do que você tem, daquilo que você não tem. O único que precisa saber é você, Deus e no máximo teu esposo, se você for casada. Amém, minhas irmãs? Todas entenderam? Amém. Glória a Deus. Então vamos falar também sobre algo que também é muito perguntado. Muitas irmãs têm muita dúvida sobre isso, né? Sobre usar meia calça, usar calcinha short, que é aquelas que revestem também a coxa, né? E também aquelas, minhas irmãs, que usam, né, às vezes por costumeiro, né, usar a calcinha short porque a coxa assa, né, machuca.
Então, muitas irmãs já chegaram a perguntar para mim, acredito que para a irmã Gisele também, em relação a isso. Porque nenhuma das irmãs vem falar assim, irmã, pode ou não pode? As irmãs já chegam perguntando para mim, é pecado, irmã? Irmãs, o que eu posso dizer? Aquilo que o Espírito Santo direciona, a gente fala. Mas se é pecado ou não, você tem que dobrar teu joelho e perguntar lá para o Papai do Céu. É Ele que vai mostrar para a gente se Ele está se agradando ou não. Amém, minhas irmãs? Então, meia calça. Meia calça é algo que, particularmente, pelo menos aqui na nossa cidade, não é todo mundo que usa, por conta que não é um tempo integral, frio. Porém, chega numa determinada época do ano, minhas irmãs, que fica um frio extremo, extremo mesmo. Quem não tem costume, quem é acostumado com a região norte do país, vem pra cá e bate os queixos de frio. E aí, como que nós vamos simplesmente falando, não, irmão, você não pode usar não, você fica sentindo frio mesmo, treme aí, não. Nós temos que ter longanimidade, meus irmãos, que é fazer o quê? Se colocar no lugar da outra pessoa. E uma coisa que quando eu pedi para o Senhor uma resposta sobre isso, sabe o que o Senhor me falou? O mesmo evangelho que eu prego aqui, eu tenho que pregar lá na Noruega, na China, no Japão, seja onde for. Eu sei que existem lugares extremos, extremamente frios, em todo mundo. E aí, como que eu vou falar para as minhas irmãs? Não, minhas irmãs, usem só a combinação vestido e tá ótimo. Não. O Senhor quer prudência de nós dentro do nosso coração e que nós possamos ajudar umas às outras. O Evangelho do Senhor, ele não é adaptável. Coloque isso na mente de vocês. O Evangelho do Senhor não é adaptável. Vamos repetir comigo? O Evangelho não é adaptável. Então, aquilo que nós pregamos aqui, nós pregamos aonde é que nós for. Aonde é que o Senhor colocar nós para falar a sua verdade, nós temos então que falar. Então, meus irmãos, existe uma diferença entre usar por necessidade e usar porque gosta. Amém? Então, se por exemplo, está frio, está extremamente frio, tem que usar uma meia calça, às vezes uma meia calça mais grossa, número 8, normalmente aquelas bem grossas mesmo, parecida com leg, mas é um tecido mais grossinho, você vai se aquecer mais, você vai proteger mais a tua pele. Entende, minhas irmãs? Então, se é necessário usar, tá frio, irmã Dulce, eu preciso usar, eu tô com muito frio, usa. Se está mais frio ainda, que você ainda está sentindo, coloca uma saia mais grossa por baixo. Manda fazer um tecido de lã. É possível, minhas irmãs. O que nós não podemos é querer cair fora daquilo que agrada o Senhor. Então, a calça short, calcinha short, né? Que algumas irmãs também já me perguntaram, irmã Dulce, é pecado? Conforme eu falei, dobre o seu joelho. Tenha o teu particular com Deus. Pergunte para o Espírito Santo se ele se agrada. Mas, que eu posso dizer para vocês, o que o Espírito Santo me ensinou da mesma maneira, se é necessário, se é por necessidade, por exemplo, você vai andar quilômetros de longura, né? Por exemplo, um dia de evangelismo, hoje a gente vai andar 15 quilômetros a pé. Pode parecer que não acontece, meus irmãos, mas acontece sim, a gente anda muito. A irmã Gisele é prova viva disso, tenho certeza que ela já andou muito a pé. E tem irmãs assim como eu, né, que são gordinhas, glórias a Deus, somos felizes por isso. E por conta disso, minhas irmãs, pode acontecer sim de machucar. Quem já passou por uma assadura na coxa, né, na virilha, sabe o quanto dói, quanto machuca. Então vocês acham que o Senhor vai preferir que nós cuidamos do nosso templo e não sofremos dor por um simples momento que você pode estar usando uma roupa por necessidade? Ou Ele vai preferir que você sangre? O que vocês acham, minhas irmãs? O Senhor quer então que nós tenhamos prudência. Se vocês sabem que vão passar por um momento que vocês vão ter que andar muito, que vocês vai correr risco, se você assar sua coxa, você pode estar usando uma vestimenta por baixo, conforme eu falei, por necessidade, mas não porque você quer, não porque você acha bonito, não porque vai ser mais confortável para você. Muitas das irmãs eu já ouvi falar, pessoas que gostam de usar calcinha short porque dá sustentabilidade, que deixa o bumbum empinado. E aí é onde que entra a vaidade, minhas irmãs, a nossa maior inimiga. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, minhas irmãs, há uma diferença por necessidade, ou por vaidade, ou por gostar, por achar bonito. Outra coisa, meia calça, minhas irmãs, aquelas rendadas.
meia arrastão, que pelo menos na minha época, quando eu era mundana, era esse nome, aquelas meias cheias de desenho, ou arrendada, né, que transmite muita sensualidade, não vamos usar de maneira nenhuma. Se é necessário usar, ou é da cor da sua pele, preta, sempre tendo o que? Prudência, e pensando então que você não quer ser chamativa, você não quer chamar a atenção das pessoas, você quer ser quem você é, no teu cantinho, humildemente. Amém, minhas irmãs? Amém. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo, minhas irmãs. A palavra do Senhor diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, minhas irmãs, aqui a palavra do Senhor vem nos dizer que nós sabemos possuir o nosso vaso. Ou seja, o que é vaso? Sou eu e é vocês. Amém? Todos nós somos um vaso na mão do Senhor. Então saibamos então santificar e ter honra. O que é santificar? É cair fora do pecado, né, minhas irmãs? É deixar para trás aquilo que desagradava o Senhor e honrá-lo então com o nosso corpo. Então, da mesma maneira ao qual eu falei, mencionei todos esses adjetivos ao qual nós podemos usar interno, né, por baixo da nossa roupa, nós temos que agradar o Senhor também, porque na paixão da concupiscência, ou seja, nos prazeres que nós tínhamos no mundo, antes isso para nós era tudo normal, não é mesmo, meus irmãos? Lá no mundo, tudo isso que eu mencionei aqui, ele tanto fazia. O que nós queríamos realmente era nos transparecer em alguém que talvez nós não éramos. Amém, minhas irmãs? Então vamos saber cuidar do nosso vaso, que seja realmente um vaso de honra diante da presença do Senhor. E a palavra também fala aqui, ó, como os gentios que não conhecem a Deus, não na paixão da concupiscência, no verso 5, como os gentios que não conhecem a Deus. E os gentios são o quê? Aqueles que não conhecem o Senhor, ou seja, eles andam conforme foi dito, né? Conforme a sua própria vontade, para onde o vento vai, ele vai também. Amém, minhas irmãs? Então agora vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. Louvado seja o teu nome, Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 16. Minhas irmãs, vamos estar falando agora sobre os nossos cabelos, unhas, acessórios, sapatos, vestimentas. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: e que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, o que a palavra do Senhor diz? Que Ele é o nosso Deus e Ele andará conosco. Nós seremos o seu povo. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós temos então que fugir então dos ídolos. E ídolos, minhas irmãs, era o que nós mais tínhamos quando nós estávamos no mundo. Aparentemente nós não sabíamos, mas nós tinha com vontade, infelizmente. Então, vamos estar falando sobre os nossos cabelos. Amém, minhas irmãs? Assim como a palavra diz, eu tenho certeza que o ídolo nosso quando nós estávamos no mundo era a chapinha, o babyliss, né? Era fazer uma progressivinha ali de vez em quando, né? Fazer um alisamento, superficialmente achava que não estava dando nada. Mas o Senhor não pensa assim, não. Então, minhas irmãs, o que nós temos que falar em relação ao nosso cabelo, no que nós temos que pensar e fazer, nós temos que então cuidar, né? Cuidar do nosso cabelo, usar produtos que vão ajudar o nosso cabelo e não denegri-lo. Porque assim, meus irmãos, muitas de nós podemos pensar, eu não pinto meu cabelo, eu não faço chapinha no meu cabelo, né? Mas, irmãs, todas as vezes então que nós olhamos o nosso cabelo e começamos a amaldiçoar ele, o Senhor não se agrada, não. Ah, porque o meu cabelo é muito rebelde. Ah, porque o meu cabelo arma demais. Se é assim, é porque Ele quer.
ou no máximo porque você não está cuidando direito. Amém? Eu sei que são duras as palavras, mas é o que o Senhor passou. Então o que nós temos que fazer? Temos que amar o nosso cabelo, zelar do nosso cabelo e usar produtos que não vão danificar aquilo que o Senhor deu. Temos que aceitar como ele é? Sim, mas temos que cuidar. Nada impede você de passar um shampoo no seu cabelo, passar um creme no seu cabelo, pentear o seu cabelo. Nada impede. Mas os produtos os quais você tem que usar no seu cabelo são produtos que não vão fazer o quê? Diferenciá-los da realidade. Existem shampoos que são alisantes. Você pode pensar, meu cabelo ficou tão sedoso, tão lisinho, sendo que o seu cabelo é cacheado. Você está mudando aquilo que o Senhor te deu como ele é. Existem produtos, shampoo, que eu conheço, que deixam o cabelo mais escurecido. Existem pigmentos naquele shampoo que vai deixar o teu cabelo mais preto, mas o teu cabelo é castanho. Errado. Está mudando a naturalidade daquilo que Deus te deu. Então, minhas irmãs, vamos ler lá em Isaías, capítulo 3. Louvado seja. As irmãs estão muito quietinhas, minhas irmãs. Cadê o glória para o Senhor Jesus? Não é porque é um ensinamento que nós não temos que glorificar. Nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 3, verso 16 até o 24. Isaías capítulo 3, verso 16 em diante. A palavra do Senhor diz: diz ainda mais o Senhor, portanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando-lhe olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilindar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e adornos em formas de lua, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e brinco, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume, havendo mau cheiro, e por cinto uma corda, em um lugar de penteado dos cabelos, calvície, em um lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimaduras em lugar de formosura. Amém, minhas irmãs? Então a palavra do Senhor menciona, isso aqui é uma profecia para aquilo que haveria de acontecer. A filha de Sião, então, povo de Jerusalém. E a palavra que menciona, minhas amadas irmãs, das mulheres, né? Como elas andavam, como elas estavam andando, de pescoço erguido. Alguém que já ouviu falar do ditado, o nariz empinado? Minhas irmãs, o Senhor não se agrada com isso não. Por muitas vezes, nós somos conhecidas, né? Pela forma de nós andar, de uma forma diferente do mundo, né? Por exemplo, está um calor de 30 e poucos graus e nós, vestidão, manga longa, né? Algumas irmãs não têm vestido manga longa, usam uma blusa por cima, as pessoas batem o olho e falam, tá doidinha. Mas, minhas irmãs, não é isso não. Temos que ser prudentes. A palavra do Senhor diz aqui, lançando olhares impudentes e, quando andam, caminham afetadamente, fazendo tilindar nos seus pés. Alguém sabe dizer o que é o tilindar nos seus pés? Eu mesma era igual uma patinha quando estava lá no mundo. Salto. Quantas de nós, né, minhas irmãs, estávamos lá no mundo e gostávamos de dar um saltinho alto, né? Ficar um pouquinho mais alta, 1,5 m, quero parecer maior. Está errado também, minhas irmãs. Nós não usamos salto. Não usamos salto. Aqui no RI da igreja, eu acredito que todas as irmãs tenham conhecimento. Quem não tem, é bom que tenham, né? Conhecer o RI da igreja é algo muito importante, minhas irmãs. Porque lá fora, às vezes, podem fazer pergunta e você não sabe responder. Mas é importante que nós conheçamos. Então, nós não usamos salto. Somente abaixo de 4 centímetros. Mas, muitas vezes pode se perguntar, mas nosso sapato, Deus vai se importar com o nosso sapato? O que vocês acham? Que sim ou que não? Sim.
A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 29:5, minhas irmãs, sobre a importância do nosso calçado. Vamos estar abrindo lá para nós descobrir? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deuteronômio 29. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deuteronômio 29, versículo 5. E 40 anos os fiz andar pelo deserto, não se envelheceram vós, as vossas vestes, e nem se envelheceu os vossos sapatos no vosso pé. Amém? Então, se vocês acreditam, né, que o Senhor se importa até mesmo que nós calçamos, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas um sapato, o que tem a ver um sapato? Eu posso andar de chinelo, tanto faz. O Senhor se importa assim com aquilo que nós vestimos, porque se não importasse, minhas irmãs, Ele não teria resguardado o povo dele lá. Simplesmente os calçados deles poderiam ter se acabado, eles poderiam ter andado descalço, machucar os pés deles, sangrar, mas não, Ele guardou, né? Ele resguardou. E também, minhas irmãs, lá em Efésios 6,15, palavra bem conhecida da igreja. Glória a Deus. Efésios, eu já vou lendo para nós ganhar tempo, minhas irmãs. Efésios 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aqui é um conselho ao qual todos nós devemos entender que as armaduras espirituais também é importante o calçado da preparação do Evangelho. Então, minhas irmãs, por que é importante nós também nos preocuparmos com os nossos sapatos? Porque da mesma maneira ao qual eu me referi daquilo que nós usamos por baixo da nossa roupa e também por cima da nossa roupa, nós temos que nos preocupar com os nossos sapatos. Porque por muitas vezes nós não queremos usar uma roupa aqui de corda, de correntes, com estampas, né, grotescas, feias, chamativas. Por que nós vamos usar os nossos sapatos então assim? E nós sabemos que na indústria da moda isso é uma coisa normal, né? Totalmente normal, sandálias, salto fino, salto grosso, plataforma, botas de cano curto, cano alto, longo, enfim, tem uma infinidade. Mas para servos do Senhor, nós fazemos o quê? Nós fugimos da aparência do mal. Ou seja, tudo aquilo que o mundo condiz que é o natural, nós caímos fora, simplesmente nós não vamos ter o desejo de usar. Então, da mesma maneira que as nossas roupas não devem ter esses adornos, esses adjetivos, nossos sapatos também. Tem que ser o que como, minha irmã? Tem que ser simples, né? Temos que cair fora de usar as cordas, né? As lantejouras, os brilhos, os glitter, porque a gente sabe que isso existe. Isso existe. Até por esses dias eu tinha uma rasteirinha e ela tinha algumas pedras em cima e o Espírito Santo me falando, ó, esse não. Agora vocês acham que Ele não se preocupa com aquilo que nós podemos calçar, meus irmãos? Sabemos que sim, o Senhor não nos deixa confundidos. Então, se vocês não sabiam, hoje vocês estão sabendo. Amém, minhas irmãs? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. 1 Timóteo, minhas irmãs. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9. Do que mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Amém, minhas irmãs? Então, o que nós temos que ser? Nós, como servas do Senhor, temos que ser mulheres simples, né, na nossa forma de se trajar, e discretas. Muitos podem se perguntar, eu discreta? Tem como ser, eu chego, sou o centro das atenções. Não, minhas irmãs, não podemos pensar assim. Porque se dentro de nós há um brilho, ele tem que ser o brilho do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Jesus. E esse brilho, ele tem que vir de dentro para fora, e não ao contrário, de fora para dentro. Então, se nós temos que saber, então, cuidar e zelar daquilo que o Senhor quer que nós façamos também exteriormente. Vamos falar então das nossas roupas, minhas irmãs.
As nossas roupas, então, tem que ser diferente daquilo que o mundo condiz com que é certo. Nós não usamos rendas, remetem muito à sensualidade também. Roupas que marquem o corpo, de maneira nenhuma. E o que é marcar o corpo? É um tecido ao qual está involuntariamente, não está te ajudando. Porque ele está marcando o seu sutiã, está marcando a sua barriga, né? Às vezes uma saia, né, a qual está marcando, como eu falei no início, a sua roupa íntima, né, mostrando aquilo que você tem. Então, roupa colada, de jeito nenhum. Vamos usar sempre saias, vestidos, né, camisas, sempre com modéstia e sempre, pelo menos, minhas irmãs, até o nosso tornozelo, a saia, o vestido, que é o ossinho do nosso pé. E a roupa, pelo menos, minhas irmãs, vamos cuidar de usar até o pulso, né? Assim como os nossos irmãos não usam a roupa, a camisa até aqui, né? Que eu acredito que é 3/4, o nome não tenho certeza. Então vamos zelar de estar cuidando também, assim como os nossos irmãos longo. Vamos fazer assim também para Jesus. Porque quanto mais nós nos santificarmos, ou seja, deixar para trás aquilo que outrora era naturalidade para nós, mais o Senhor vai se agradar conosco. Cuidado com as estampas, minhas irmãs. As estampas também é a nossa inimiga. Muitas vezes as pessoas pensam, vou comprar um vestidinho ali de estampa, é bom que cobre. Às vezes não, às vezes ela vai ser uma inimiga tua. Porque dentre elas o fundo do tecido pode ser um tecido extremamente claro, transparente, e você não vai se aperceber. E na hora de você usar é aí que você vai perceber o erro que você está cometendo. Camisas e tecidos, camisas e vestidos que cubram o seu colo. O que é colo, irmão Dulce? Seu peito. Muitas vezes é manga longa, porém aqui é muito decotado. Aí você pensa assim, não, mas não está aparecendo nada. E na hora que você se abaixa e faz assim, ó, lá no culto eu vou me ajoelhar para orar lá na frente dos irmãos, e na hora que você se abaixa está lá os teus peitos para fora. Vocês acham que o Espírito Santo se agrada com isso, minhas irmãs? Ele não se agrada. Porque para você pode ter pegado desapercebido, mas para um irmão às vezes que está ali do outro lado observou, caiu no pecado. Está errado diante do Senhor, minhas irmãs. Então vamos ser vigilantes e prudentes. Cuidado. Exatamente. As irmãs que amamentam, conforme a irmã Gisele falou, isso é uma coisa natural. Tem um filho, tem que amamentar, mas é importante cobrir. Se no momento ali você não consegue, teu filho, o meu particularmente, não ficava com um pano coberto, eu me retirava, né? Seja o ambiente que você estiver, minhas irmãs, porque hoje existe, né, as mulheres empoderadas e querem dizer que pode, que não pode, pensa no amamento em qualquer lugar, põe o peito para fora, os homens se achar ruim, as mulheres se achar ruim, sai. Nós somos servas de Deus, temos que temer primeiro Deus, não o que os homens dizem, que eles falam, independente, minhas irmãs. Então, se tem que amamentar, não consegue, teu filho não para com pano ali no rosto, se retira. Amamenta lá, tudo direitinho, arrota o bebê, volta para a igreja ou volta para onde você estiver, no shopping, na rua, né? Cobre, vai num banheiro público. Existem inúmeras maneiras de dar certo. Nós temos que fazer dar certo. Porque quando nós fazemos dar certo, nós não estamos agradando a nós mesmos. Nós não estamos agradando o nosso filho, nosso marido que está ali, nós estamos agradando a Deus. Amém, minhas irmãs? Cuidado com os tecidos moles e finos. Tecido, aqueles tecidinhos mole, né? Que por muitas vezes, minhas irmãs, acontece que é um tecido mais barato, até mesmo para a gente comprar, né? Fazer um vestido ou uma roupa que você compra é um tecido molezinho, mas é aí que muitas vezes acaba também acontecendo, minhas irmãs, de estar grudando no teu corpo, tá calor, soa, gruda, na hora que você levanta do banco ou em qualquer lugar que você tá lá, grudadinho em você. E o que acontece? O Senhor também não se agrada. Porque imagina, tem algumas irmãs que são desapercebidas, às vezes sai andando e aquele negócio colado atrás. Aí todo mundo vê as tuas vergonhas. Ensino, temos que falar a verdade, minhas irmãs. Então vamos ter cuidado, né? Todos nós estamos suscetíveis a acontecer isso, independente se o tecido é mole, se é grosso, se é caro, se pagou R$200 um metro, se foi R$5. Independente, todos nós estamos suscetíveis a acontecer isso. Então o que faz, irmã Dulce? Então eu não sei. Levanta já segurando o teu vestido. Coloca a mão por baixo do teu vestido, já levanta arrumando para não ter problema de acontecer isso aí. Existe solução? Existe, temos que correr atrás dela. Amém, meus irmãos? Estampa de animais.
Acontece muito também. A gente sabe que, da mesma forma que existe estampa de florzinha, de beija-florzinha, nananã, existe. Porque estampa de animais temos que tomar cuidado, meus irmãos. Lá no mundo, no mercado da pornografia, que nenhuma aqui é criança para não saber o que eu estou falando, existem muito essas fantasias eróticas, a quais mulheres, homens se vestem de animais. E o que acontece? Remete à sensualidade. Remete, não tem o que se possa fazer. Uma pessoa dentro da igreja com uma estampa de tigre, um homem que está ali carnal, que não aceitou Jesus, não entendeu que ele precisa morrer para esse mundo e viver para Jesus, ele já vai remeter o quê? A cobiça, a lascívia, a pornografia que talvez assiste dentro da sua casa. Cobiçar, imaginar. Minhas irmãs, temos que ter visão de águia. Entender que muitas vezes você não tem que ter malícia dentro do teu coração, mas as pessoas lá fora podem ter. Então não seja você um motivo de cobiça. Não seja você um motivo de causar um adultério. Amém? Uma prostituição. Amém, minhas irmãs? Principalmente a de onça, né? Ela remete muito à sensualidade. Então vamos evitar de usar. Nós não usamos jeans. Como as irmãs têm o conhecimento do RI, vocês sabem que o jeans é um tecido que ele nunca sai da moda. E a moda a gente sabe que é uma indústria diabólica, satânica, e não é de agora. Todas as minhas irmãs têm convicção disso, eu tenho certeza. Então jeans nós não usamos. Seja blusa, seja camisa, seja saia, enfim, nós não usamos. Amém, minhas amadas irmãs? Deuteronômio 22, minhas irmãs. Deuteronômio 22 e verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Como as minhas irmãs já sabem, né? Nós não usamos calça. A palavra do Senhor é bem clara. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor seu Deus. Muitas pessoas podem se indagar, mas irmãos, isso aí é Velho Testamento, né? As coisas antes eram totalmente diferentes, não tem nada a ver isso aí. Já ouvi muitas pessoas falarem isso, minhas irmãs. Mas não é bem assim. Imagina então se todos nós vestíssemos iguais. Imagina então todos os irmãos usando vestido. A palavra do Senhor é bem clara quanto a isso, minhas irmãs. Conforme é o corpo de um homem, não é o mesmo corpo de uma mulher. Nós temos lugares particularmente íntimos aos quais nós temos que zelar e cuidar para não se tornar motivo de cobiça. Assim como o homem tem que zelar também do seu corpo. Então, por esse motivo, minhas irmãs, nós não usamos calça. Aí vem aquela pergunta, que muitas aí estão lá dentro do coração, falando, mas e para trabalhar, meu Deus? Que é o que normalmente me perguntam. Eu posso dizer para vocês, minhas amadas irmãs, algumas aqui sabem, outras não. E eu perguntei para o Senhor se eu deveria testificar isso aqui hoje. E eu não posso fugir do Senhor. Não consigo esconder do Senhor nenhuma de nós. Então, por conta disso, eu preciso testificar para vocês que por conta de calça, eu já fui envergonhada por conta disso. Eu trabalhava, minhas irmãs, e eu fazia o quê? Usava vestida, ia vestida, de saia, o vestido, até o trabalho, chegava lá, colocava minha calça e ia trabalhar. E aí as irmãs podem se perguntar, mas eu preciso trabalhar, irmã. E aí que entra o meu erro. Estou falando meu erro, fique bem claro, meu erro. Eu estava fazendo isso por desobediência a Deus. O Senhor já tinha me cobrado, filha, você não precisa usar, você precisa me honrar em suas vestes. E o que eu estava fazendo? Pensando, mas meu marido vai se apurar com as contas, vai ficar difícil para nós, o conforto que nós temos financeiro ia acabar. Casa para pagar, contas, dívidas. E o que eu fiz? Simplesmente quis continuar fazendo a minha própria vontade, que era trabalhar, ganhar o meu dinheirinho, porque eu sabia, minhas irmãs, que da mesma maneira que existe o RI da igreja, existe o IPI que nós temos que usar lá na empresa, quem trabalha sabe. E se nós desonrarmos esse IPI, nós podemos ganhar a justa causa. E o que aconteceu? Por conta da minha desobediência que o Senhor estava requerendo de mim, eu peguei, continuei fazendo isso.
Até um certo dia, juntamente com meu esposo, o irmão Gilson, fomos fazer uma visita. E chegando nessa visita, minhas amadas irmãs, era numa casa a qual o Senhor direcionou para nós. E lá tinha um rapaz pro lado de fora, usando droga. A gente quis conversar com ele, ele estava meio chapado, mas mesmo assim ouviu, disse que era servo do Senhor, mas estava desviado. E ali depois de um certo tempo, na hora da oração, minhas irmãs, ele manifestou uma legião de demônios. Uma não, era 6. E naquela hora da libertação ali, o Senhor já tinha dito para mim que um dia ia haver um servo que falaria para mim um tempo determinado que eu estaria na empresa onde eu estava. Mas eu não entendia que circunstância que ia acontecer aquilo. E naquela hora que estava manifestado, ele perguntou: eu sou teu? Não. O Anderson, ele é teu? Não. E ela? E eu lá com a minha saia até o calcanhar, falou: ah, essa daí é minha. Na hora eu: hã? Falou assim: durante o percurso de trabalho ela é serva de Deus, mas lá no serviço dela ela usa calça. Naquela hora, minhas irmãs, eu só fiz assim, ó. O meu mundo foi lá no chão, porque eu sabia na minha comunhão com Deus, eu sabia quem eu orava, que eu buscava o Senhor e o porquê que eu tinha ido fazer a obra do Senhor. Mas naquele momento, minhas irmãs, eu levei um choque de realidade, porque o Senhor já estava cobrando de mim, ó, e eu não estava dando ouvidos. Naquele momento eu só sabia chorar. Eu passei a noite inteirinha chorando. E no outro dia eu falei assim para o meu esposo, falei: olha, a partir de hoje eu só vou usar saia, seja o que for. Cheguei no meu serviço, fiquei com a saia, trabalhei de saia durante uma semana. Na segunda-feira minha patroa veio da outra semana e falou assim: Dulce, o que está acontecendo? Você sempre obedeceu o IPI da empresa, por que você está assim usando saia? Eu falei: então agora eu não posso mais voltar atrás, eu vou ter que usar saia. Ela falou: não, mas conversa com o teu pastor, ele vai liberar você, né, para você usar. Eu falei: meu pastor não vai voltar atrás não, porque ela achava que talvez eu estava falando de homem, mas eu estava falando do próprio Deus. E naquele momento, minhas irmãs, quando eu escutei aquilo, o irmão Gilson virou para mim e falou assim: minha irmã, se você é serva de Deus aqui, você tem que ser serva de Deus em todos os lugares. Então naquele momento eu pude ver que o Senhor estava cobrando de mim a minha desobediência. Depois desse dia, minha patroa falou assim: ok, se você quer continuar, beleza, mas você vai ganhar justa causa, porque você não está cumprindo o IPI da empresa. Eu falei: tudo bem. Fui lá no quarto, que eu trabalhava no hotel, orei ao Senhor, falei com meu esposo, ele falou: Deus vai honrar você, não se preocupe. No mesmo dia, minhas irmãs, algumas horas depois, eu fui lá na secretaria da empresa e minha patroa falou assim: olha, eu liguei lá no RH e o rapaz falou assim: não deixa esta causa para Dulce, ela é uma boa funcionária, deixa ela sair, mas deixa ela pagar o aviso dela e não precisa da justa causa para ela. Minhas irmãs, Deus trabalhou ao meu favor, porque eu consegui obedecer Ele mesmo naquele momento de dor, de choro. Não vou dizer para vocês que não doeu, minhas irmãs, porque doeu muito. E por muito tempo, não foi pouquinho não. Mas depois, sabe o que o Senhor disse para mim? Que isso era o preço da minha desobediência. Mais uma vez, era o preço da minha desobediência. Porque o Senhor já tinha me ensinado o caminho, eu já conhecia, mas não quis. E aí vocês podem se perguntar: mas como é que eu vou fazer para mim trabalhar então, irmã Dulce? Minhas irmãs, como eu falei, minha experiência. Se você é uma mãe que trabalha pelos seus filhos, você precisa sustentar a sua casa. Se você não tem teu esposo para te ajudar, se você é viúva, ou às vezes você é sozinha, você não tem ninguém para te alimentar, o que você vai fazer? Você vai simplesmente jogar tudo pro ar e falar: não, agora eu vou viver pela fé, os anjos vão me trazer comida. Pode acontecer? Com certeza. A fé é assim, move montanhas. Mas se você for uma mulher prudente, você vai colocar teu joelho no chão e falar: Senhor, abre uma porta de emprego para mim onde eu posso te honrar. Abre uma porta de emprego para mim, Senhor, onde eu posso andar como tua serva, como eu sou. Glória a Deus. E foi o meu erro, minhas irmãs. Eu estou falando aqui o que eu vivi. O meu erro foi não ter feito isso. Então eu creio que o meu testemunho é para que vocês vejam e ouçam e não façam como eu fiz. Amém, minhas irmãs? Então, em relação às nossas vestiduras, acredito que as irmãs entenderam que nós precisamos honrar o Senhor a forma que nós nos vestimos. Então vamos ler agora Provérbios 11:22. Louvado seja o nome do Senhor.
Provérbios 11:22, a palavra do Senhor diz: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Mais uma vez, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é uma mulher formosa que se aparta da razão. Minhas irmãs, imagine só uma joia de ouro no focinho de uma porca. É engraçado, mas é o que o Senhor nos ensina. É bonito, a joia é bonita, porém está em algo sujo. Assim nós não temos que ser. Que são joias, minhas irmãs, em nós, né? Adereços, acessórios que nós podemos ter em algo que está então sujo. Porque o Senhor não quer que nós nos aparentamos aquilo que nós não somos. E acessórios, minhas irmãs, é algo que no mundo também é algo muito comum, né? O que nós temos que fazer? Que eu acredito, minhas irmãs, que aqui todas têm o conhecimento disso. Mas, embora nós sabemos que é sempre bom falar, tomar muito cuidado, minhas irmãs, com os nossos prendedores de cabelo. Amém? Como a gente ouviu recentemente sobre a chamada piranha, mas tem em outros lugares que é de um outro nome, né? Nós temos que tomar cuidado e, na realidade, não usar, né? Não vamos usar a piranha no cabelo. Eu já vi até numa libertação, uma mulher estava manifestada e ela pegava aquela piranha e passava no corpo dela. Dela não, né? Na entidade em si. Então, veja, ela estava sentindo alegria e prazer daquilo. E por que nós, como servos de Deus, vamos estar usando, né? Então, vamos cair fora de usar essas tais piranhas e cuidar com os nossos prendedores de cabelo, né? Cuidar. Porque muitas vezes você pode olhar ali, mas pode remeter uma bijuteria, um acessório que tem brilho, lantejoula, né? Que tem pérolas, que são realmente às vezes de prata, realmente algo caro, até mesmo de ouro, não é impossível. Então vamos cuidar de zelar disso aí. Vamos tomar cuidado com os nossos utensílios e acessórios. Então, minhas irmãs, existe o relógio, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas acessório pode usar, mas o relógio, então por que pode? Minhas irmãs, o relógio existe uma utilidade, né? Nós não vamos colocar o relógio ali só por bonito. E quem está fazendo isso só por beleza, Deus também não se agrada, não. É um acessório bonito, às vezes é um relógio de ouro, você ganhou, veio teu pai que te deu, herança, enfim, pode ser o que for. Mas se você não usar o relógio para realmente olhar a hora, é um acessório como uma pulseira, é um acessório como um brinco, pode ser também. Então aí entra, minhas irmãs, lá no coração, uma pequena vaidadezinha. Pode aparentar que não, mas é. Então, se você não usa o relógio com a intenção de olhar o horário, tome cuidado, vigie em relação a isso. Outra coisa, minhas irmãs, bolsas, né? É um acessório também, e pode se parecer sutil. Irmã Dulce, o que tem a ver uma bolsa? Mas se você usa uma bolsa, assim como lá no mundo usava, que diferença está sendo você agora? Ou se tua bolsa não condiz com a roupa que você está usando de uma mulher que quer fugir do pecado, tá? Como servo de Deus, roupa até lá embaixo, teu punho e a bolsa laranjada, cheia de flores, correntes e alguns brilhos. Não dá, minhas irmãs. Então vamos estar vigilantes, porque da mesma forma que nós não queremos em nós correntes, né? Acessórios assim extremamente extravagantes, aquilo que nós vamos usar também não tem que ser assim. Então vamos cuidar que nossa bolsa seja algo sutil, simples, de uma cor não muito chamativa, né? Para que as pessoas, meus irmãos, aonde que eu estou querendo chegar? Olhem para nós e vejam nós como serva de Deus, não como uma mulher chique, uma mulher que compra vestidos caros, saias caras, embora você tenha condição financeira. Glória a Deus por isso. Mas você não precisa aparentar aquilo que você tem. O Senhor não precisa que você mostre a tua condição financeira naquilo que você veste, que você usa, né? Temos que cuidar, meus irmãos, porque muitas vezes existem empresas financiadas por trabalhos escravos. E isso eu falo com propriedade, né? Falando de casos que eu vi, de crianças que trabalham em trabalhos escravos para ter um adereço de uma marca caríssima, um tênis de marca caríssima, uma bolsa de marca caríssima. Então, se nós somos simples, como o Senhor nos manda ser como uma pomba, por que nós temos que então usar os nossos acessórios de uma marca extremamente cara? Vamos ser prudentes em relação a isso, amém, minhas irmãs? Outra coisa, nossas unhas.
Também pode parecer sutil, né? Uma coisa sem nexo nenhum de estar sendo falado. Mas é importante falar, meus irmãos. As nossas unhas existem utilidade. O Senhor não ia fazer as nossas unhas simplesmente por bonito. Ou para que você quisesse pintar a tua unha. Ou simplesmente deixar para lá, encher de barro e deixar lá criar um pé de repolho debaixo da unha. Não. Se o Senhor nos deu é porque é importante, minhas irmãs. É importante sim. E o que nós temos que fazer então com a nossa unha, irmã Dulce? Cuidar, zelar. Cortar, deixar limpinha, né? E muitas irmãs vêm perguntar, irmã Dulce, pode tirar a cutícula? Não. Se a cutícula não fosse importante, ela não existia no nosso dedo. E por que nós temos que cortar a unha? Quem que vai andar aí por aí igual um gavião? Não faz sentido, minhas irmãs. Existe uma diferença daquilo que é necessário, necessidade, e aquilo que é vaidade. Tem irmãs que precisam ter uma unha mais comprida, porque ela comprida, não longa. Por conta que se ela deixar muito perto da carne, racha. A minha unha é assim, embora seja curta. Corta. Outra coisa, a cutícula que dá fortalecimento para a tua unha. A tua cutícula que segura a tua unha. Vocês sabiam disso? Agora não, eu vou arrancar a cutícula para ela crescer. Pode crescer, mas ela vai estar machucada. Ela não vai estar fortalecida. Outras pessoas pensam assim, irmã Dulce, você não pode usar esmalte, né? Não pode usar base. Tá bom, mas eu vou usar um fortalecedor, então, para minha unha ficar mais forte. Não. Não vai usar. Porque o Senhor, Ele não quer assim. O fortalecimento da tua unha, sabe o que é? Você comer bem. Você tomar água. Assim como todo o nosso corpo, minhas irmãs. Amém? Então vamos zelar, cuidar das nossas unhas, porque o Senhor fez, porque Ele gosta, porque Ele ama e porque Ele quer. Não foi à toa que Ele fez a imagem e semelhança dele, né, minhas irmãs? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ler 1 Pedro 3. Louvado seja o teu nome, Jesus. 1 Pedro 3. Em versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto que é precioso diante de Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, veja o tremendo conselho, para mim pelo menos é maravilhoso. O que o Senhor então nos diz, que precisamos então cuidar da nossa beleza interior. Quando o Senhor nos exorta a ser assim, nós temos que estar preocupados com aquilo que nós aparentamos, sim. Não é por conta mesmo, mas que eu estou falando todas essas verdades para vocês, que nós não vamos pentear nosso cabelo, vamos andar desgadeado para a rua. As irmãs perdoam o meu falar, porque eu sou meio do interior, então eu uso umas palavras meio... Não vamos andar descabelada, né? Temos que cortar a unha, temos que cortar a unha. Não devemos usar roupas extravagantes. Não, mas você não vai andar tudo rasgado também. Você é uma pessoa simples, humilde, às vezes mora lá na roça. Normal, glória a Deus por isso. Mas não é por conta disso, meus irmãos, que por onde nós passar, nós não vamos proclamar o Evangelho através de nossas vidas. Quando nós passar em algum lugar, como eu falei, quem tem que aparecer é Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele é manso e Ele é humilde. Humildade. Mas humildade é diferente de relaxamento. Humildade é diferente de você não cuidar, não zelar do teu corpo. Se nós somos templo do Espírito Santo, como que nós não vamos zelar do nosso corpo, então? Temos que nos preocupar, sim, o que é por fora. Mas a nossa maior beleza é interior. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O Senhor não diz que é só importante, que é bonito, é precioso. Imagina então sermos preciosos para Deus, minhas irmãs. Pelo menos para mim isso assim não tem tamanho, uma qualidade tão maravilhosa de sermos preciosos para o Espírito Santo. Então vamos cuidar disso também, amém, minhas irmãs? Agora vamos falar de um assunto que eu creio que as irmãs talvez possam ter algum tipo de curiosidade de ouvir. Ezequiel 18. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sobre a depilação. Ezequiel 18, versículo 21.
Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Certamente algumas irmãs estão perguntando: mas não vai estar escrito ali, irmã Dulce, não se depile? Peguei vocês. Vamos ler de novo. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Agora vamos abrir lá em Êxodo 20, versículo 2. Eu já vou estar lendo, minhas irmãs, para ganhar tempo. Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, minhas irmãs? Então vamos estar abordando o assunto sobre depilação. Algumas irmãs também, algumas várias irmãs entram em contato perguntando sobre esse assunto, né? Acredito que possa ser a dúvida até mesmo de alguma das irmãs que está aqui dentro. Minhas irmãs, que fique bem claro, conforme eu falei do RI da igreja, né? Nós não depilamos. Murmurinho, não depilamos. Minhas irmãs, nós não depilamos. E nós não depilamos absolutamente nada. Querem ouvir? Então ouçam. Nós não depilamos nada. Amém, minhas irmãs? E muitas pessoas podem se indagar: meu Deus, mas elas não se depilam nada. Como assim? Não, nós não depilamos nada. Porque assim como nós acabamos de ler, minhas amadas irmãs, o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele nos tirou da terra da servidão. Glória a Deus por isso. Salva de palmas para Jesus. Quantas aqui eram as escravas da depilação? Não podia ver um pelinho que estava arrancando, nem que fosse com pinça. Era a sobrancelha, era nas axilas, era a perna, era nas regiões íntimas. Minhas irmãs, nós aprendemos então que nós saímos da terra da servidão. E saibam vocês que esse costume, porque é um costume mesmo, iniciou-se, sabe aonde? No Egito. No Egito. Quem não sabe, se quiser depois dar um Google aí, vocês vão encontrar. Iniciou-se no Egito, minhas irmãs. E se o Senhor Deus, nos tirou na terra da servidão, como que até os dias atuais nós vamos estar então na terra da servidão, fazendo as mesmas coisas? Se o Senhor nos criou, minhas irmãs, isso pode ser meio repetitivo, meio clichê, para nós que guardamos a sã doutrina do Senhor. O Senhor nos criou, sim, Ele nos quer assim. Mas os irmãos podem se perguntar: irmã Dulce, mas acontece que por muitas vezes eu posso ter, um problema hormonal, cresce muito pelo em mim, irmã. Eu passo por dificuldades, por acusações, até mesmo do marido, pode estar passando por esse tipo de atrito, minhas irmãs. E o que eu posso dizer para vocês? Depilação é algo que eu mesmo já ouvi tanta coisa, sabe? Pessoas que só faltaram me chamar de louca em relação a isso. Mas a importância de nós compreendermos, minhas irmãs, que o Senhor fez como Ele quer, nós temos que zelar e guardar como Ele quer. Eu mesmo fui uma vítima disso por muitos anos. Eu tirava minha sobrancelha até com gilete, porque eu queria que fosse da forma que o mundo dizia que tinha que ser. Mas e se o mundo jaz do maligno, como que nós temos que então obedecer o que o mundo manda? Se é um costume do Egito, irmã Dulce, por que eu vou usar então? Por que eu vou fazer então? Da mesma maneira, minhas amadas irmãs, a maquiagem. Vocês já ouviram, tenho certeza. Não foi nenhuma nem duas vezes. É bagagem do Egito. E é bagagem do Egito, sim. Se vocês quiserem pesquisar, leiam. Procurem ler também. Porque, minhas irmãs, para não ficar somente nas minhas palavras, somente naquilo que eu possa estar falando. Porque eu sou tão pequena, minhas irmãs, não sou nada. Mas se o Espírito Santo nos dá a direção daquilo que nós temos que fazer, como nós vamos simplesmente não dar ouvidos? E aí essas pessoas podem perguntar assim: irmã, eu tenho esse problema hormonal, o que nós podemos fazer? Existem duas opções. Primeira, joelho no chão: Senhor, me cure. Me cure desse problema hormonal, Senhor. Eu estou tendo uma desavença com meu marido, porque está complicado para mim. Está crescendo em mim pelos como barba. Irmãs que têm até mesmo bigode, isso já acontece, irmã. Isso não é motivo de nós dar risada, não. Isso é motivo de nós chorar por elas.
Porque quem já passou por um desapontamento, tem um olhar de rejeição por conta disso, sabe como dói? Então, primeira solução, joelho no chão, Senhor, me cura. Eu preciso que o Senhor me tire esse problema hormonal para que eu possa ser como as minhas irmãs. E o segundo, medicina. Se existe tratamento para o teu hormônio, seja ele qual for, se você quer recorrer à medicina, recorre então. Mas, minhas irmãs, eu jamais vou falar para vocês, vai lá e retira tudo então, depila lá. Porque naquele grande dia, o Senhor vai cobrar das minhas mãos. Se vocês acham que existe solução para o seu problema, seja um tratamento hormonal diante da medicina, amém. Mas se você acha que não tem, dobra o seu joelho então. Faz uma campanha de oração. Amém, minhas irmãs? E isso, o que eu estou dizendo, não é só no fato externo, né? Porque tem algumas irmãs que se incomodam com o pelo da perna. Eu já até ouvi falar assim, mas é falta de higiene. Que higiene que tem a minha perna se ela está lavada? Não vai criar bicho. Se o Senhor falou que é para ser assim, se Ele criou assim, por que nós vamos retirar? Até a medicina, minhas irmãs, a medicina diz que é importante nós ter os nossos pelos para cuidar da nossa pele. Quantas vezes pessoas têm esse costume de se depilar, sangram, arrancam um pedaço de si mesmo por conta de ficar passando gilete todo o tempo. Cera quente, arranca com tudo, minhas irmãs, sai até pele junto. Isso eu estou falando com propriedade, não estou falando aquilo que eu acho, não. Então vocês acham que agrada o Espírito Santo fazer essas tais coisas? Não agrada. Não agrada. Aí vocês podem se pensar assim, que também é uma pergunta que me faz, irmã, mas e se eu for ter bebê, né? Se eu precisar de uma cirurgia, aí entra a mesma coisa que nós falamos lá sobre a necessidade e a vaidade. Irmã Dulce, eu vou manter sempre parado porque me incomoda muito. Não. Desculpas. Mas se você, irmãs, eu digo isso também, com propriedade, foi algo que aconteceu comigo. Vai ter um bebê, muitas vezes você vai passar por uma cirurgia, e os médicos dizem, se você não remover, você não vai fazer a cirurgia, você não vai poder passar por isso. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós estamos também perante a lei de homens, mas antes de fazer, dobre seu joelho, Senhor Jesus, eu vou tocar no que é teu. O Senhor me dá permissão para isso, papai? O Senhor permite que eu toque naquilo que é seu, Senhor, porque eu sei que não é meu. Mas é uma obrigação a qual eu preciso passar pela mão de homens, não é escolha minha. Se eu pudesse, eu não faria. Mas e se dentro do teu coração tá, eu faria sim. Mas como eu faria? O Senhor sabe, minhas irmãs. Não tem como fugir dele, porque os olhos dele são como chama de fogo. Então, há uma diferença, como eu falei, necessidade e vaidade. Amém, minhas irmãs? Amém. Então, se é necessário passar, por uma situação dessa, como cirurgia, um parto ou algo semelhante a essa, você pode estar falando com Jesus, pedindo a permissão para Ele, Mas sempre pedir permissão, meus irmãos. Não esquecer que esse templo aí não é teu, não. Um dia ele vai voltar ao pó, mas ele vai tornar para Deus. Amém, meus irmãos? Então, uma salva de palmas para Jesus. Vamos estar lendo lá em 2 Reis sobre aquilo que eu falei da maquiagem, minhas irmãs. Para não ficar só nas minhas palavras. 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Acredito que também é de conhecimento das minhas irmãs, falando sobre Jezabel, uma mulher ao qual foi sanguinária. Acredito que é do conhecimento das minhas irmãs. E aquelas que tiver curiosidade depois ler sobre ela, 1ª e 2ª Reis, leiam, vocês vão aprender bastante. Mas a maquiagem, minhas irmãs, ela foi criada há 3.000 anos antes de Cristo. Então, ela existe há muitos anos. Mas nós não usamos maquiagem, todas são cientes disso, Guardamos a sã doutrina do corpo, também são cientes disso.
Mas as irmãs podem pensar assim, tá, irmã Dulce, Jezabel usava, pintou ao redor dos seus olhos. Eu no mundo por muitas vezes fiz isso, milhares de vezes fiz isso. Mas do que adianta, minhas irmãs, nós não usar maquiagem, mas lá no nosso armário ter um produtinho rejuvenescedor? Vou usar um Renil para deixar anti-rugas, para me chegar na minha maioridade, tá com a minha pele finíssima? Não, minhas irmãs. Sabe o que é isso? Lá no fundinho do coração, você não usa maquiagem, mas dentro do teu coração você sabe que se você chegar em certa idade e ver rugas no teu rosto, não vai te desagradar. E aí, como fugir do Senhor? Não tem como. As maquiagens, minhas irmãs, foi então uma bagagem do Egito, que estão trazendo até hoje, assim como a depilação, mesma coisa. Porém, as pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. E as pessoas têm trazido o Egito dia após dia na sua vida. Dia após dia, vou me enfeitar, vou me embelezar, vou passar rímel, passar lápis, blush. Agora acho que tem até outras coisas mais que eu nem sei mais o nome. Mas, minhas irmãs, o que adianta a gente cair fora disso, mas pensar então de ter um rosto apresentável diante dos homens? Que brilho lindo é do Espírito Santo, o que mais você precisa? Glória a Deus, aleluia. Vamos cuidar, minhas irmãs, com essas vaidades guardadas lá na tábua do nosso coração, mesmo que seja lá num cantinho, lá no lugar que você acha que já está esquecido. Só que, de repente, se você sentir uma vontadezinha ali, você pode cair nessa vaidade. E a palavra do Senhor diz que tudo é vaidade. Não é uma coisa ou outra. Tudo. Então vamos vigiar em relação a isso. Amém, minhas irmãs? Agora vamos ler em Êxodo 19. Êxodo 19 e versículo 5. A palavra do Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora eu venho falar para vocês, minhas amadas irmãs, algo que possa estar acontecendo com você e você às vezes nem se apercebeu. A autoestima baixa. Isso pode estar acontecendo dentro do teu coração, mas você não percebeu. Ou se percebeu, você está tentando esconder. A baixa autoestima, minhas irmãs, é algo que está afligindo uma humanidade toda. Não é só um povinho ali, um povinho aqui. Mas nós somos povos eleitos, geração do Senhor, sacerdócio real de Deus. Então nós somos separados, amém, minhas irmãs? Assim como a palavra do Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, ou seja, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então pensa, minhas amadas irmãs, Deus, não estou falando que a irmã Dulce, o pastor Flávio, a irmã Gisele, Deus disse que nós somos propriedade peculiar, ou seja, propriedade especial. Uma propriedade especial, minhas irmãs. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se nós somos uma propriedade especial para Deus, Deus não olha como uma pedrinha qualquer. Se até mesmo as folhas só caem da árvore se Ele permitir, se Ele dá alimento para os passarinhos, que Ele ama também. Imagine nós, que somos a sua imagem e semelhança. Mas aí o inimigo vem, bem de mansinho, e começa a setar tua mente. Agora você está gorda demais. Você está magra demais. Teu cabelo está extremamente grande. Agora você está sem fazer a sua sobrancelha, sem depilar a sua perna. Você virou um bagaço. Satanás faz isso, minhas irmãs. Satanás faz isso. E não pense assim, não, mas isso é coisa na minha cabeça. Mas às vezes você vai lá, se olhar no espelho para você sair de casa, e você olha e fala: nossa, eu tô um bagaço mesmo.
tive filho, agora virou no que aquilo. Você olha para o seu corpo, você tem vergonha do seu esposo. Você olha no espelho e parece que nenhuma roupa te cai bem mais. O teu cabelo já não está te agradando mais. Satanás vem assim, minhas irmãs, e faz nós olhar para aquilo que Deus criou e sabe fazer o quê? Achar que está ruim, que ele errou. Mas sabe que o meu Jesus, ele não erra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abra comigo em Provérbios 31. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja sempre o Senhor. Provérbios 31. Santo, santo, santo tu és, Jesus. Provérbios 31, versículo 30. A palavra do Senhor diz: Shim. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será glória a Deus, aleluia. Tá aí, minhas irmãs, não é palavra da irmã Dulce, não. Enganosa é a beleza. Minhas irmãs, como eu falei, nós passamos por determinadas fases da nossa vida. O que eu sou, eu não era há 15 anos atrás. Não era. Assim como o que eu sou hoje, se eu existir daqui 15 anos para frente, eu não vou ser igual. Mas o que tem que ter igual dentro de nós é a essência do Espírito Santo dentro de nós. Porque nós temos um corpo que pode se tornar corruptível. Nós podemos errar. Nós podemos falhar. Nós podemos um dia amputar um braço, uma perna. É suscetível. Mas o que importa, minhas irmãs, é isso aqui, ó, é a nossa essência. De olhar lá no espelho e falar: Senhor, olha, hoje eu levantei com valentia, Senhor, hoje eu vou pregar a tua palavra. Olha para mim, Senhor, olha o meu cabelo agora, está tão grande, mas é para tua honra e glória. Agora o meu cabelo é teu véu, Jesus. Agora existem marcas em mim. Existem marcas no meu corpo, onde eu passei por um parto, eu tive um filho, Senhor, mas está aqui com saúde, com alegria, eu estou viva, estou respirando. O inimigo, minhas irmãs, ele quer tirar a tua essência, a tua alegria, a tua bela forma de viver, o qual você pode olhar para os outros. Sabe uma coisa, minhas irmãs, que o inimigo tem feito demais? É nós que guardamos a sã doutrina do Senhor. Mesmo que nós não usamos das nossas vaidades, nenhuma qual o mundo pode nos oferecer como vaidade, nós não usamos, nós recusamos. Mas ele vem com pratinhos assim, ó, e põe na tua frente. E sabe o que é isso? Não usa maquiagem, mas usa filtro. Você gosta de ver o teu rosto com blush, tua boca rosada com batom? Não, você não pôs, mas você gostou. Você olhou para a foto, queimou teu coração e falou: realmente, fica mais bonito assim. Eu estou muito branca, estou pálida, ou eu estou muito queimada do sol, o filtro vai salvar eu nessa foto. Escondido, minhas irmãs. Muitas vezes as pessoas podem olhar: irmã Dulce, mas é só um filtro. É só um filtro, isso é normal. Hoje Instagram eu não tenho, mas eu imagino que deve ter inúmeras possibilidades para isso. Pessoas que usam filtro de animais, de palhaços. Você acha que o Espírito Santo se agrada com isso, minhas irmãs? Não se agrada. Do que adianta nós bater o pé e falar: eu guardo essa doutrina, sim, eu sou da Reage, nós não usamos isso, não usamos aquilo, mas as tuas fotos lá nas redes sociais estão cheias de blush. É uma mentira. E Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E como que nós vamos ser coniventes com aquilo, minhas irmãs, que é mentira? Nós não podemos. Quando nós pensamos em cuidar, minhas irmãs, do nosso templo, muitas pessoas podem aparentar que é só isso. Mas conforme eu falei, muitas vezes, minhas irmãs, nós estamos também pecando e errando por não cuidar da nossa saúde. Vocês sabiam disso? Sim, o Espírito Santo também cobra disso. Muitas vezes as pessoas pensam assim: mas vocês se preocupam tanto em usar a forma natural, né? Não usar maquiagem, não usar salto alto, deixar natural, não depilar, mas vocês não cuidam da saúde também. A vida de vocês é fast food, refrigerante o tempo todo. Ou vocês acham que o Espírito Santo não se importa com aquilo que vocês estão ingerindo? Irmã Dulce, mas tem que se preocupar com aquilo que sai, não aquilo que entra. Vai achando.
Acha que é isso mesmo? Minhas irmãs, se o templo é do Espírito Santo, nós temos que zelar dele. Zelar quer dizer cuidar, amar. Ou vocês acham que quando nós cuidamos e zelamos de um filho, nós vamos estar oferecendo para ele só coisas erradas, coisas que vão fazer mal para a saúde dele? Sim ou não? Vão dar coisa errada então para os filhos? Não vamos, né? Então por que nós vamos fazer isso para nós mesmos? Ou por que nós vamos destruir o nosso templo não cuidando da nossa saúde? É espinhoso, minhas irmãs? É. Mas é a verdade. Ou nós vamos fugir disso? Eu não estou falando isso, minhas irmãs, para pegar no pé de ninguém. Até porque mesmo as pessoas podem olhar para mim e falar: irmã Dulce queira dizer alguma coisa, mas ela é gordinha. E daí? Eu sou gordinha? Assim como outras irmãs aqui são gordinhas, são magrinhas, mas e daí? Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Às vezes as pessoas não são gordinhas pelo fato de que elas se entopem de coisas que Deus não se agrada de comer. E aí? Temos que cuidar, então, sim, do nosso corpo, mas também zelar da nossa saúde, minhas irmãs. Zelar da nossa saúde. Muitas vezes a gente pode pensar assim: ah, mas não tem nada a ver, isso aí não tem problema nenhum, amanhã eu amanheço melhor. E se o Senhor quer que fale: ó, filha, agora você tira um tempinho, você vai lá ver se a tua pressão tá boa, né? Se você não tá com a tua glicose alta, vai cuidar do templo que é meu. Se o Senhor gosta que nós cuidamos, então, nosso externo, nosso corpo, né? Zelar do nosso cabelo, zelar do nosso corpo físico no completo, por que então da nossa saúde nós não vamos contar? Amém, meus irmãos? Então, para encerrar, Isaías 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isaías 4, versículo 1 em diante. E as 7 mulheres daquele dia lançarão mão do homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e do fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio delas, com o espírito de justiça e com o espírito de amor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque toda a glória haverá proteção, sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para um refúgio e esconderijo contra a tempestade da chuva. Amém, meus irmãos? Essa palavra faz lembrar muito do povo quando estava sendo perseguido na terra da servidão. Essa palavra faz relembrar muito aquilo que o povo passou outrora. E aí você pode se perguntar: irmã Dulce, mas eu não entendi o que essa palavra quis dizer. Essa palavra tem mencionado, minhas irmãs, as mulheres, as quais o tempo que iria acontecer. A palavra do Senhor diz aqui, no primeiro versículo, dizendo: as 7 mulheres naquela lançarão mão de homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, ou seja, naquela época, minhas irmãs, ao qual essa palavra foi escrita, era uma desonra para a mulher não gerar filhos. Era desonra para a mulher não ter um homem ao qual sustentasse ela, né? Cuidasse da sua vida no financeiro, pudesse zelar da vida dela. E aqui essas mulheres estão podendo falar, as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém, estão falando assim: olha, Senhor, pode tirar isso de nós não precisamos disso, mas importa então que nós tenhamos o teu nome, somos chamadas como tuas. Amém, meus irmãos? Então, o que a palavra do Senhor vem nos dizer e mencionar? Para nós lembrar da terra, do tempo de servidão ao qual nós éramos escravos de Satanás lá no mundo. Tudo isso que eu falei aqui, minhas irmãs, essas coisas que eu mencionei aqui,
era muito comum para mim na minha vida, quando eu estava lá naquele mundo tenebroso, ao qual era escrava de Satanás. E eu sei que talvez para muitas das irmãs que estão aqui também era algo natural. Mas aqui nós podemos contemplar, a palavra do Senhor diz que se nós, ou seja, nós escolher fazer a vontade do Senhor, nós seremos então suas filhas. Veja, a palavra do Senhor diz assim: e será que aquela que for deixada em Sião e ficar em Jerusalém, ou seja, ficarmos na vontade do Senhor, será chamado, vocês não estão acompanhando, meus irmãos? Serão chamadas santo, será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quantas aqui tem um nome escrito no livro da vida? Quem aqui tem um nome escrito no livro da vida, minhas irmãs? Aleluia. Então, se nós perseverarmos até o fim, guardarmos os mandamentos do Senhor, obedecermos por amor, não por obrigação, não conforme as pessoas nos dizem, mas porque nós queremos verdadeiramente servir a Deus, nosso nome também estará escrito no livro da vida. Quando o Senhor lavar a imundícia, lá no versículo 4, das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém no meio dela com espírito de justiça, que é o que o Senhor vai fazer por nós, nos justificar, e com o espírito de ardor criará o Senhor sobre todo o lugar do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e resplendor de fogo flamejante de dia, porque sobre toda a glória haverá proteção. Amém? Então, a mesma forma, minhas irmãs, que o Senhor pelejou pelo seu povo, vamos ler lá em Êxodo para vocês compreenderem aquilo que eu estou passando. Êxodo 13, versículo 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de dia o povo a coluna da nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Então veja, minhas irmãs, algo que o Senhor tem como profecia para a nossa vida, aquilo que verdadeiramente Ele fará. O que o Senhor está querendo dizer para vocês, minhas irmãs? Que Ele cuida da gente, Ele zela das nossas vidas, Ele zela do nosso físico, do nosso psicológico, porque isso importa muito também para Deus. Que adianta, minhas irmãs, nós pensar somente nisso e às vezes o nosso coração está lá doendo, nosso psicológico está abalado, está cansado. Então vamos pensar num conjunto, vamos pensar de uma forma concreta, porque é assim que o Senhor quer para nós. Amém, minhas irmãs? Então, como conselho, quero dizer para todas as minhas amadas irmãs, todas, aquilo que tudo eu mencionei aqui, para as pessoas não terem, né? Você que está acompanhando na live pode pensar assim: ah, mas irmãs não se depilam, não se cuidam assim nesse quesito. Elas podem ser taxadas de pessoas porcas, né? Falta de higiene, falta de cuidado. E não, minhas irmãs. Se nós nos cuidamos dessa maneira, não importa que nós usamos um desodorante, né? Usamos um perfume sem malícia, né? Sem pensar nesse cheiro que vai sair provocando as pessoas na rua, né, minhas irmãs? Não vamos pensar em cuidar, de zelar desse corpo. Higiene, sempre, né? É uma coisa natural. O Senhor nos fez assim. Todos somos seres humanos, todos nós passamos por momentos de altos e baixos na vida. Mas o Senhor quer então que nós tenhamos dentro do nosso coração a integridade com Ele. Que esse corpo aqui ao qual eu e você vemos um dia não existirá mais. Mas o legado de uma mulher espiritual, uma mulher mansa, humilde, que retrata o Espírito Santo nas suas atitudes, nas suas palavras, é isso que as pessoas vão lembrar de vocês. Amém, meus irmãos? Então agora, último versículo, Salmos 17. Salmos 17, versículo 8. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Vamos se colocar de pé, minhas amadas irmãs. A palavra do Senhor faz nós recordarmos que somos a menina dos olhos do Senhor. E eu quero que nessa noite, minhas irmãs, esse ensino ao qual
de mim não tenho nada a oferecer, Deus sabe, eu sou a menor da casa. Mas o meu maior desejo, meus irmãos, verdadeiramente é que esse ensino possa ter sido guardado na tábua dos corações de vocês. Para que quando vocês forem pensar algo ao contrário, quando o inimigo quiser colocar seta na mente de vocês possam lembrar, não. Mas a palavra do Senhor diz assim, 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 e eu faço porque o Senhor quer assim. Então eu quero que nesse momento, minhas irmãs, vocês fechem os seus olhos, coloquem a mão nos seus corações e lembrem, junto comigo, das vezes lá no mundo que vocês fizeram essas tais coisas quais foram mencionadas aqui. Talvez algumas de vocês tiveram a oportunidade de já ter se arrependido disso diante do Senhor. Mas talvez você não confessou com os teus lábios, às vezes ao qual você denegriu o teu corpo, das vezes ao qual você machucou o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo físico, das vezes ao qual você fazia aquilo no teu cabelo, pintava, fazia progressiva, usava chapinha, pintava a tua unha, às vezes ao qual você machucava o teu corpo, arrancando a sobrancelha, né? Machucava as tuas partes íntimas, minhas irmãs. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Eu não estou falando isso porque por minha própria vontade. Mas lembre-se por todas as vezes que vocês fizeram isso. E veja, procura dentro do íntimo do teu coração se há arrependimento. Se agora você pode olhar diante de tudo que você fazia, se você realmente se arrepende diante da presença do Senhor. Porque o que você é hoje, minhas irmãs, é fruto de lágrimas de uma vida que talvez você usava e fazia coisas que não agradavam o Espírito Santo. Mas hoje, minhas irmãs, vocês têm a oportunidade de professar com a boca de vocês: Senhor, eu me arrependo. Mas só fale se você realmente se arrepender. Fale com Jesus agora, minhas irmãs. Abram a sua boca e fala: Senhor, me perdoa, Pai, porque um dia eu fui objeto de cobiça para homens, Senhor. Por quantas vezes eu me prostituía, Senhor, com o meu corpo, Senhor, eu fazia homens caírem em pecado de adultério, meu Pai. Por quantas vezes, Senhor Jesus, eu destruí o teu corpo, a tua morada, Senhor, o teu templo, Espírito Santo. Por quantas vezes, meu Senhor, por quantas vezes eu quis discutir com alguém porque eu queria ser diferente, porque eu queria ser o centro das atenções com a minha vestimenta, porque eu queria chegar e causar. Confesse isso para Jesus, minha irmã. Se você não teve uma vida de pecado, lembre então das vezes as quais você desejou pintar teu cabelo. Lembre então das vezes ao qual você achava que com um cintinho na cintura, marcando a tua cinturinha, você ia ficar mais bonita. Lembre-se então às vezes ao qual você achava que está com a tua estatura maior, de você então estar mais magra ou mais gordinha e estar mais bonita para as pessoas olharem. Lembre-se, minhas irmãs, que somos pó e um dia vamos voltar para Ele, vamos tornar para Ele. Saiba que Jesus ama vocês como vocês são, naturais, lindas, perfeitas diante do Senhor. Imagino eu então, Jesus pincelando a cor do seu cabelo, pintando então os teus olhos, minhas amadas irmãs. Preste atenção nesse louvor e vai falando com o Papai do céu, vai falando com o teu Pai. Vistes a mim quando ninguém me viu, amastes a mim quando ninguém me amou. Tu vistes a mim quando ninguém me viu, amastes a mim quando ninguém me amou, e me destes um nome. Eu sou tua menina, a menina dos teus olhos. Hoje você é a menina dos olhos do Senhor. Agora você é diferente, minha irmã. Aleluia. Eu sou tua menina. Que amor é esse, minhas irmãs? O amor que só Ele tem. Amastes a mim. Aleluia, Jesus. Amastes a mim. Amastes a mim. Amastes a mim. Amastes a mim. Te amo mais que a minha vida. Agradeço, Senhor.
Confesse que você ama Ele, minha irmã. Eu te amo. Te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Te amo. Eu te amo. Agora lembre do momento em que você aceitou Ele, que agora a verdade veio à tona para dentro do teu coração. Diga para Ele: agora eu sou tua serva, Senhor. Eu te aceito de corpo, alma e espírito, Senhor. Me molda, Pai. Amastes a mim quando ninguém me amou. Tu vistes a mim quando ninguém me viu. Amastes a mim quando ninguém me amou. E me destes um nome. Eu sou tua menina, a menina dos teus olhos, a menina dos teus olhos. Confesse para Jesus que você é a menina dos olhos de Deus. Confesse para Ele que agora você o escolhe para sempre, para toda a eternidade, minha irmã. Aleluia. Te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Te amo, te amo, oh, te amo. Te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Te amo, te amo. Jesus. Confesse hoje com os teus lábios: ame, 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 ame a Deus. Meu Jesus. Olha, eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Eu te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo, Jesus. Te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Te amo. Você ama Jesus mais que a sua própria vida, ao ponto de renunciar a tudo isso por amor a Ele. Te amo mais que a minha vida. Te amo mais que a minha vida. Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela essa oportunidade, minhas irmãs. Fico muito feliz por poder estar nesse momento junto com todas vocês, amém? Palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus.